Olá, amigos, que alegria estarmos juntos novamente, falando sobre a doutrina espírita, essa doutrina que tanto nos consola, essa doutrina que tanto nos educa. Em primeiro lugar, começando esse ano de 2022, eu desejo a todos, a todas as famílias, muita paz nesse ano novo, muita saúde, muita união, muita fraternidade. Que possamos viver em harmonia, todos nós, a família universal. Feliz Ano Novo! O tema do nosso encontro de hoje são as potências da alma. Aquelas potências, aquelas condições que já temos latente em nós desde a nossa criação e que muitas vezes estão ali guardadinhas, esquecidas por nós, deixamos de trabalhá-las para o nosso progresso, para a nossa evolução. São as potências da nossa alma. Kardec, então, no livro O Céu e o Inferno, capítulo 3, ele nos traz a informação de que a felicidade verdadeira, a felicidade real, ela é inerente às potências do espírito. Ou seja, ela faz parte das conquistas do espírito. Então, quanto mais o espírito progride, se eleva, né? Quanto mais maior este progresso, essa busca, maior felicidade o espírito irá sentir. Logicamente, porque quando não estamos buscando esse progresso, não estamos buscando essa elevação, né, que vem com a nossa transformação íntima, com certeza nós estamos então o quê? Nos desviando do caminho correto, nos desviando da lei de Deus. E quando nos desviamos, quando nos afastamos da lei de Deus, aí é que nós sofremos. Porque as consequências virão dos nossos atos, que são atos, então, que estão em desacordo com a lei de Deus. Então vamos sofrer essas consequências, vamos senti-las, né? Então não poderemos ser felizes. Isso é uma lógica. Então quanto mais o espírito busca o crescimento, busca o progresso, entende essa necessidade, ele irá conquistando essa felicidade, que é a felicidade real, que é a felicidade verdadeira. Não a felicidade do mundo, a felicidade dos bens materiais, essa felicidade que é efêmera, ilusória, que passa rapidinho, né? Que qualquer circunstância, qualquer acontecimento pode simplesmente arrancá-la de dentro de nós. Então Kardec aqui nos diz sobre a felicidade verdadeira, aquela felicidade do espírito, aquela felicidade íntima que independe do que está à sua volta, independe dos acontecimentos e do que está ao seu redor. Mesmo quando esse espírito sofra sinta alguma tristeza em relação ao que está acontecendo à sua volta, porque tenha compaixão, mesmo assim, mesmo nesse momento de uma dor e uma tristeza, a felicidade íntima dele está ali. E é ela que vai fazer com que o espírito então possa se levantar deste momento mais difícil da existência dele e seguir o caminho adiante. Então essa é a felicidade real, porque é a felicidade de estarmos de acordo com o objetivo ao qual fomos criados, de estarmos de acordo e seguindo o caminho que Jesus nos ensinou, que são dentro da lei de Deus que nos rege. Então Kardec nos deixa claro no livro Céu e Inferno, a felicidade verdadeira vem com o progresso do espírito.
E também ele nos diz que as ideias de cada um, né, a individualidade, as ideias de cada espírito, vêm de acordo com o que ele conhece. Então aí nós temos a parte da nossa ignorância em relação a tudo isso. Porque se não conhecermos, né, não podemos compreender. Então aí também vem a necessidade do espírito de se educar, de buscar esse entendimento, de buscar esse conhecimento. Tudo isso vai facilitar o quê? Esse progresso, e vai facilitar então a sentirmos a necessidade, a felicidade verdadeira. Nós sabemos que os espíritos são criados simples e ignorantes. Toda a criação de Deus, todos nós somos criados simples e ignorantes. Então somos criados da mesma maneira, somos criados iguais, com as mesmas oportunidades, não é? Temos as mesmas oportunidades. A lei de Deus está para todos, indistintamente, sem diferença, sem distinção, sem acepção de seus filhos. Nós somos todos iguais perante o nosso Pai. Então nós fomos criados simples e ignorantes, todos nós. Ninguém já saiu melhor que outro, né, do seu início. Não, todos nós simples e ignorantes, mas com possibilidades, mas com aptidão, com possibilidades do que? De aprendermos. Com essa possibilidade de aprendermos e de evoluirmos, de procurarmos esse progresso, de avançarmos, né, espiritualmente. Então, todos nós temos em nós as potências que Deus nos deu. Nós temos essa condição de seguirmos adiante, de sermos mais, de sermos melhores. Nós temos essa condição, nós temos essas potências. Aí vai de acordo com a busca de cada um. Mas elas existem em nós, todos os filhos de Deus. E Deus, Jesus nos informa, né? Jesus nos informou que a lei de Deus, que as verdades, a lei de Deus, ela está aonde? Em nossa consciência. Então nós temos tudo dentro da nossa individualidade para progredirmos, para acertarmos e para sermos felizes. São as nossas potências da alma, nós temos que trabalhá-las, enxergá-las em nós, externá-las, trabalhando essas potências a nosso favor, obviamente. Partindo desse princípio que todos nós temos essa condição, todos nós temos essa potência, todos nós temos a lei de Deus em nós, a lei do nosso Pai, inserida em nossa consciência espiritual. Então, se todos nós temos todas essas condições iguais, o espírito que permanece em atraso, porque assim deseja, a quem ele deve culpar? Pelo sofrimento que irá sempre receber, de acordo com suas faltas. Apenas a si mesmo. Porque nós já temos tudo a nosso favor. Se não buscamos, se não nos interessamos, ninguém, nenhuma circunstância, nem nada é culpado pelos nossos sofrimentos, pelas nossas dores, pelas nossas doenças, pelas nossas tristezas. Não podemos culpar a nada, nem ninguém que esteja fora de nós. Então a culpa é nossa, por não estarmos trabalhando essas potências, por não despertarmos para essa realidade, né, e para essa possibilidade que nós temos. Agora, também o espírito que está nessa busca, que está atingindo essa felicidade verdadeira, porque está buscando esse entendimento, está acertando nas suas escolhas, nas suas decisões, né, está dentro do caminho correto que Jesus nos ensinou. Então esse espírito, ele tem todo o mérito, porque ele está trabalhando todas essas potências.
Ele já despertou para essas potências. Então nós precisamos compreender a necessidade desse trabalho íntimo, que é, como íntimo, é só nosso, não é? A felicidade então suprema, que é aquela felicidade verdadeira, a felicidade que nós precisamos, né, buscar, que nós, no fundo, todos nós desejamos, né, aquela felicidade que é o equilíbrio íntimo, a paz interior que não se abala, pelas circunstâncias externas. Então ela está de acordo com o progresso da inteligência do espírito e da moralidade do espírito. Então são duas partes, né, são dois caminhos que levam a essa felicidade e que precisa ser trabalhada por nós. A parte do intelecto, que vem a ser o conhecimento mesmo, conhecimento das coisas da matéria, né, intelectualmente, buscarmos esses conhecimentos, o conhecimento, obviamente, da lei de Deus, das leis que nos regem, né, dos ensinos do Cristo. Então, realmente, nos educarmos intelectualmente, em todos os sentidos, ampliarmos esse nosso conhecimento, que tudo isso faz parte dessa nossa elevação, dessa nossa maturidade espiritual. Mas não podemos jamais deixar a revelia o conhecimento moral. Esse conhecimento tem que vir junto com o intelecto. Então nós precisamos dessas duas partes, porque não adianta nada sermos muito inteligentes, conhecedores de tudo, até conhecedores das leis que nos regem, né? Conhecedores do Evangelho de Jesus, das suas orientações para nós, dos seus exemplos, se não praticamos, se isso não nos afeta em nada, apenas está no nosso intelecto, apenas somos conhecedores. Isso não basta para nós. Nós temos que conhecer, mas nós temos que praticar e nos transformar dentro deste conhecimento. Aí sim é caracterizado o progresso desse espírito. Aí sim nós estaremos então buscando e alcançando já essa felicidade suprema. Então são essas duas vertentes que nós temos que carregar, né, que nós temos que trabalhar. Então essa é a necessidade das nossas reencarnações também. Nós vamos aqui, conforme reencarnamos, nós vamos depurando nossas arestas, esses nossos equívocos, esse é o objetivo. Nós vamos consertando os erros com aqueles irmãos, né, com os quais cometemos e temos desajustes lá do passado. Então, é também essa consequência da reencarnação, obviamente, de depurarmos tudo isso, né? De acertarmos essas arestas e de trabalharmos o nosso conhecimento e a nossa moral. Então, esse é o objetivo maior, crescermos nessas duas vertentes para atingirmos, então, essa felicidade suprema. Esse é o trabalho do Espírito. Mas Kardec também nos diz que raramente, até não é nem sempre, ele usa a palavra raramente, o intelecto, né, o conhecimento intelectual anda junto com a moral, com o conhecimento da moralidade. Então não é porque temos o conhecimento intelectual que estamos evoluindo, que estamos nos tornando espíritos melhores. Infelizmente não é assim que funciona, porque, como já foi dito anteriormente, nós temos o que conhecer, mas temos que colocar em prática, né? Nos transformarmos dentro desse conhecimento, senão o progresso não virá. É isso que Kardec nos ensina. Então, na nossa vida social, né, nas nossas relações,
com os nossos semelhantes, com os nossos familiares, nossos amigos, enfim, todos que estão à nossa volta, né, e chegam até nós em algum momento. É neste momento, então, nessas relações sociais é que nós vamos mostrar as potências que já entendemos que existem em nós. E é também nestes momentos que nós vamos trabalhar todas essas potências do nosso espírito, né? Porque se estamos sozinhos, se vivemos sozinhos, obviamente nós não vamos ter chance de praticar o mal a ninguém, porque nós estamos sós. Mas também nós vamos deixar o bem que devemos praticar anulado. Por isso nós somos seres que vivemos em sociedade, nós somos seres gregários, que precisam uns dos outros. Nós sempre precisamos de alguém, e alguém sempre precisa de nós. Nós não podemos viver sós. Por isso essa necessidade, porque são nas relações sociais é que nós vamos trabalhar essas potências da nossa alma para o nosso progresso e auxílio também dos que estão à nossa volta. Então essa necessidade de vivermos assim, né, em união, vivermos juntos e dependendo uns dos outros, sempre dependemos uns dos outros, sempre, né? No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, na terceira parte deste livro, Leon Denis, um filósofo, um grande apóstolo do Espiritismo, um grande estudioso do Espiritismo, ele nos diz que é então nessa vida íntima, na vida íntima do Espírito, que nós vamos então desabrochar as potências que estão latentes em nós e que estão em nós desde sempre, né? Então é na intimidade que nós vamos fazer com que essas potências, que essas virtudes, que são as potências, elas desabrochem, para então alcançarmos o manancial das felicidades futuras. É a palavra que ele usa, felicidades futuras. Então nós vivemos em sociedade e é nas relações sociais que nós vamos trabalhar essas potências, mas o trabalho se inicia no nosso íntimo, na nossa intimidade. Aí vamos externando dentro dessas relações sociais. Então, mais uma vez, a responsabilidade é sempre nossa. De nada nem ninguém que está à nossa volta. De nada. A responsabilidade é sempre nossa. Jesus nos diz, né, que o céu e o inferno, ou a luz e as trevas, eles estão dentro de nós. O que vamos buscar, o que desejamos para nós? O céu ou o inferno? A paz ou a inquietação? Nós temos que ter isso em nossa mente, o que eu quero para mim, e trabalhar nesse sentido. Porque nada está fora de nós, tudo está dentro de nós. Tanto que nós podemos ter, no mundo, vamos falar agora no plano espiritual, nós podemos ser dois espíritos, lado a lado, no plano espiritual. Um vivendo o seu inferno, sua mente trabalhada em todos os erros, equívocos, revivendo situações e sofrendo. Então, um está vivendo o seu inferno e o outro está vivendo o seu céu, na sua paz, na sua consciência tranquila, na sua felicidade real, mesmo estando lado a lado. Ou seja, não é nada o que está fora de nós. O céu e o inferno, a felicidade e a infelicidade estão dentro de nós. E precisamos então trabalhar isso, né? E isso Leon Denis vem nos trazer também no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E ele, seguindo então nessa linha, Leon Denis nos fala que nós temos duas expressões, duas esferas de expressão. Ele usa essa terminologia. O espírito tem duas esferas de expressão, né? Seríamos a nossa vivência,
né, o eu íntimo, né, desse espírito e a vivência desse espírito. Então, são essas duas expressões que Leon Denis nos traz. E ele diz que dentro, então, desse ritmo, né, desse trabalho, que é a nossa intimidade, o trabalho íntimo e o trabalho que vamos externar, né, que são essas duas esferas, aí sim nós vamos então colocar em movimento as potências da nossa alma. E ele vem nos explicando, então, assim, então como colocar em movimento as potências da nossa alma, como trabalhá-las nesse ritmo, né, da intimidade e dessa relação social, como trabalhar. Bom, ele nos diz então que ele enumera algumas potências, né, como a vontade, a consciência, o livre-arbítrio, o pensamento, o amor e a dor. Então ele nos traz essas potências que estão em nós e que nós temos que trabalhar essas potências em nós. A vontade. Lógico que se eu não tiver nenhuma vontade de nada aprender, de nada buscar, de nada melhorar na minha individualidade, eu não vou atrás. Não é? Eu não vou buscar, eu não quero. Acabou por aí. Claro que as vivências com as consequências dos meus atos equivocados vão em algum momento me despertar. Só que eu vou sofrer mais, por mais tempo. Mas é escolha minha. Eu não quis buscar esse progresso, esse entendimento, eu não me importei com nada disso. Então, é escolha minha. Eu vou sofrer mais, até que, por muito sofrimento, desgaste, uma hora eu vou despertar para essa necessidade. Então é a vontade. Mas se eu já tenho a vontade, se eu já estou buscando, se eu já estou trabalhando, é o primeiro e importante passo a ser dado para essa conquista, né, e para o trabalho das potências da alma. Então é a vontade. E a vontade também aqui no livro ele traduz como a boa vontade, como a confiança, como o otimismo, a esperança. Tudo isso é vontade em nós, né? Esse desejo, tudo isso é vontade em nós. Em seguida ele nos traz a consciência. Então eu sinto esse desejo, essa necessidade, né? E eu vou buscar na minha consciência o aprendizado. Eu vou tentar trazer da minha consciência aquilo que já está inserido dentro da minha criação, né? E trabalhar tudo isso, buscando expandir essa consciência, crescer nessa consciência. É o conhecimento também, é buscar esse conhecimento. Então é tanto o conhecimento íntimo quanto o conhecimento externo. E para isso nós precisamos de um trabalho de interiorização, de um autoconhecimento. Nós precisamos nos conhecer, nós precisamos de momentos de paz, né? Todos os dias nós precisamos de uns segundinhos, uns minutinhos de interiorização, para entendermos como estamos seguindo a nossa vida, para refletirmos nos atos do nosso dia, se está coerente ou não, se é assim mesmo que eu quero viver, se isso está me trazendo alegria ou não. Então nós temos que nos conhecer, trabalharmos essa consciência. Né? Então nós já temos a boa vontade da mudança, nós temos que nos conhecer, né? Sabermos o que somos, como somos, para então ver o que precisa ser transformado em nós. E aí então trabalharmos o nosso livre-arbítrio. Trabalharmos o nosso livre-arbítrio, que é o nosso desejo, é aquilo que queremos fazer e nós temos essa permissão, né? É um atributo do espírito esse livre-arbítrio. Nós fazemos o que queremos, mas só que temos as consequências de tudo. Então aí nós temos que, dentro dessa consciência, com essa já boa vontade, nós temos que trabalhar esse livre-arbítrio a nosso favor.
fazendo escolhas acertadas, buscando decisões que estejam dentro da lei de Deus, caminhando dentro da lei de Deus, para não sofrermos. Então fazermos escolhas certas, mesmo que isso ainda nos fira em muitos momentos. Mas sabemos o que é o certo, nós temos a consciência agora do que é o melhor para mim e do que é o certo para a minha vida, não essa vida só de agora, porque agora é o imediatismo, é o materialismo. Não, para a minha vida de espírito imortal, né? Para a minha vida de espírito que vai seguir aí essa eternidade. Então esse livre-arbítrio tem que ser trabalhado no sentido dessa eternidade, não só no momento de agora, porque às vezes o momento de agora vai nos trazer consequências desastrosas para a eternidade, e nós temos que compreender isso. Em seguida, o pensamento, mas não só o ato de pensar. Pensar todos nós pensamos, mas a disciplina do pensamento. Então Leon Denis vem nos trazer a importância de pensarmos o nosso pensamento. Que o nosso pensamento é carregado da energia que emitimos e da energia que temos em nós. É essa vibração. O pensamento ele é carregado da nossa emoção. A gente pode até não falar, não externar, para que os outros saibam o nosso pensamento. Mas a espiritualidade, o mundo espiritual, já leu o nosso pensamento, porque ele flui através dessa energia, dessa vibração. E aí nós temos então a consequência desse pensamento. E nós precisamos então disciplinar esse pensamento. Pensamento no bem, na boa vontade. Pensamento em relação ao positivo, por mais que a situação esteja complicada. É o pensamento realmente voltado ao bem, voltado para os exemplos de Jesus, para tudo aquilo que Ele nos ensinou, para a lei que nos rege. Então é disciplinarmos esse pensamento, não pensarmos mal das pessoas, não é? Tentarmos compreender dentro do nosso pensamento as atitudes dos outros, as palavras dos outros, por mais que nos firam. Temos pensamentos de bondade, de equilíbrio, de paz. Então é disciplinar esse nosso pensamento, porque nós vamos externar essa vibração e a vida vai nos trazer de volta essa vibração. Nós vamos sentir este pensamento através dessa vibração novamente em nós. Então nós temos que discipliná-lo, né? Discipliná-lo ao bem. É um trabalho íntimo, é um trabalho que nós temos que fazer a todo momento. O amor. Então se eu já venho com a boa vontade, já estou trabalhando bem a minha consciência, né? Já estou melhorando o meu livre-arbítrio, estou acertando mais nas minhas decisões, já estou nessa busca, estou tendo algumas conquistas, né, de decisões mais acertadas, estou melhorando o meu pensamento está mais equilibrado, mais de acordo com a lei de Deus, né? Então, com certeza, o amor em mim estará se transformando no sentido de se tornar mais amplo, de atingir mais as pessoas, de eu amar mais, mas o amor filial, o amor sincero, né? Então o amor começa a se transformar, ele começa a crescer em nosso íntimo. Então nós vamos passar a compreender melhor o nosso irmão, termos mais indulgência, a perdoarmos mais facilmente, né? Buscarmos esse entendimento. Nós vamos sofrer também pelo nosso irmão, mesmo aqueles que estão longe de nós. O sofrimento de qualquer irmão também vai doer em nós naquele momento, né? Para que possamos ajudá-lo de alguma maneira, ou emanarmos vibrações positivas, fazermos uma oração, pensarmos com carinho. Tudo isso chega em todos nós. Os pensamentos dos outros, o desejo dos outros para nós chegam até nós, e nós também, né, externamos e fazemos com que chegue em todas as pessoas. Então também vamos com todas essas
essas potências sendo trabalhadas, nós vamos ampliar o amor em nós, o entendimento desse amor que deve ser universal. Ainda não temos, mas nós estamos nessa busca e vamos conseguir. Então o amor também se transforma dentro de nós. E por fim, a dor. A dor, porque ainda somos espíritos inferiores, apesar de estarmos trabalhando tudo isso, somos espíritos inferiores. Ainda somos. E ainda temos as consequências dos nossos atos lá do passado. E também, mesmo trabalhando essas potências, né, como ainda somos espíritos inferiores, nós vamos tropeçar muitas vezes ainda. E também vamos receber as consequências. É claro que temos os atenuantes também, porque estamos nessa busca, né? Deus é misericórdia suprema, é justiça, é bondade. Ele não nos fere, suas leis não nos ferem, elas nos educam. Então, mesmo ainda recebendo essas consequências dos nossos atos, ainda dentro dessa busca ou dos atos passados, né, anteriormente, outras vivências, nós temos que então, através de todo esse entendimento, essas potências sendo trabalhadas, nós vamos receber, e temos que ter esse entendimento, de receber essa dor, por mais que doa, sem a revolta, com o entendimento de que talvez tenha sido necessário para nós. E vamos aprender com ela. Aprender. Aprendemos a aceitação, né? Aprendemos a nos fortalecer e dar a volta por cima e seguir adiante. Aprendemos a perdoar dentro dessa dor e a nos melhorar. Tudo isso é aprendizado e é trabalhar a potência da alma. E é isso que Leon Denis veio nos trazer. Então, meus amigos, nós temos que entender que nós temos tudo isso dentro de nós temos toda essa capacidade de crescermos e evoluirmos e de demonstrarmos essas virtudes, tudo está dentro de nós. Não há um filho de Deus que não tenha essas potências aqui guardadinhas, né, prontas para serem trabalhadas. Todos nós. Basta então, primeiramente, o desejo dessa busca. E a partir desse desejo, tudo vai acontecendo da melhor maneira. Tudo vai acontecendo da melhor maneira, porque nós estamos nessa busca. Então, se dermos um passinho para trás, porque ainda somos inferiores e vamos errar ainda, mas nós vamos compreender que já demos esse erro, isso é importante. Compreender que demos um passinho para trás, que erramos naquele momento. Olha a nossa consciência já gritando em nós, opa, você fez agora algo que não deveria, deu um passinho para trás. Mas em seguida, porque já estamos nessa busca e ampliando todo esse entendimento e trabalhando essas potências em nós vamos dar 2 ou 3 para frente. Olha a diferença de só irmos para trás e acharmos que então está certo. É muita diferença na nossa vida. E a gente vai sentindo, né, toda essa vibração diferente em nós, ao nosso redor. É o progresso se avizinhando aqui no nosso espírito. É o progresso chegando até nós. É o nosso melhorar, né, a nossa transformação. E é para isso que estamos aqui. Nós somos criados simples e ignorantes para atingirmos a perfeição, a felicidade suprema. Mas isso é um trabalho nosso, né? É isso que nós temos que buscar. Então, meus amigos, vamos começar a trabalhar essas potências que estão latentes em nós e que nós temos que trabalhá-las e externá-las. É possível, é muito possível, é o nosso dever, é aquilo que nós temos como trabalho. E somos sempre muito auxiliados por tantos espíritos amigos. Jesus nos ampara. Jesus nos disse que Deus auxilia as criaturas através das criaturas. Então nós temos irmãos à nossa volta, encarnados e desencarnados, que nos auxiliam, estão sempre cuidando de nós. Vamos aproveitar tudo isso e vamos criar forças para então começarmos a trabalhar essas potências que nós temos desde a nossa criação. Eu agradeço muito a atenção de todos. Fiquem na paz de Jesus. Olá, meus amigos.
Tudo bem com vocês? Já aproveitando a oportunidade, desejando a todos vocês um feliz ano novo, de muita paz e muita proteção, digamos, de muitas conquistas, obviamente muitas mudanças, nas quais a gente tem que pensar que nossa vida realmente é pautada, sempre acontece, e que essas mudanças, de alguma maneira, façam com que a gente possa reprogramar a nossa própria existência, os nossos fatos, os nossos momentos. Mas veja, saúde, muita proteção a todos vocês. Nós temos um tema interessante no nosso contato de hoje, e esse tema, mais uma vez, quero deixar bem claro a vocês que eu adoro, né, toda a produção de Hamed, e lá nas Dores da Alma, né, encontramos justamente algo que seria interessante debater com vocês um pouquinho, nesses minutos, então, reservado para que a gente possa descrever um pouquinho sobre o pensamento e a filosofia espírita, né? E é interessante que esse tema é alguma coisa pelo qual, então, possa fazer com que você reflita exatamente sobre esses 300 e tantos dias que nós temos à frente do nosso próprio ano e as nossas condutas com relação à própria existência. Hamed trata sobre a chamada rigidez, comportamento. Comportamento pelo qual, então, temos em nossa existência, que por vezes faz com que a gente, no caso, tenha algumas surpresas, ora agradáveis, e muitas vezes, na somatória, então, se nós pudéssemos colocar alguma coisa a respeito, né, desagradáveis, fazendo com que a gente, muitas vezes, tente prever uma mudança de comportamento, uma alteração do nosso comportamento. Mas para que vocês possam, de alguma forma, entender a proposição, né, do próprio tema, eu queria tanto que vocês, no caso, pensassem sobre o termo rigidez. Perfeito? Então, quando você fala alguma coisa rígida, por exemplo, observe só alguma coisa resistente. Por exemplo, estou aqui com lápis em mãos, né, que com certeza é feito de um determinado material, obviamente uma parte de madeira, na qual, então, ele tem, né, condições de fazer com que determinadas ações praticadas sobre ele, de alguma maneira, haja, digamos, uma resistência desse material. Né? Você pode muitas vezes tentar o quê? Fazer com que haja, né, uma certa manipulação, claro, que dependendo da ação que você pratique, essa rigidez contida, essa resistência contida nesse material, acaba se rompendo. Né? Isso, obviamente, sim, por um tratamento mecânico executado. É interessante que as embalagens de medicamentos, elas também foram programadas exatamente com essa condição. Você pode, no caso, ter aqui uma parte metálica, na qual, então, você possa, muitas vezes, né, executar determinadas... Veja, é muito mais maleável do que um lápis. Né, do que um lápis. Então, ela tem uma certa maleabilidade, ela tem uma certa condição, então, de fazer com que existam determinadas modificações, digamos, absorvidas pela execução da sua ação. Tudo bem? Isso faz com que, de alguma maneira, então, você possa perceber a diferença, por exemplo, entre o olfato desse material e desse material. Ora, né? Onde nós vamos chegando exatamente com relação a isso? Primeiro, fazer com que vocês possam, talvez, recordar dois fatos. Um fato é um fato bíblico, é um fato, digamos, então, que está na nossa mente a todo instante, que a gente, no caso, faz algumas citações a respeito de um efeito, né, de um certo momento, que nos remete até um determinado milagre, digamos, então, faz com que desperte a nossa atenção. Estou dizendo sobre as colunas de Jericó, estou dizendo sobre a passagem bíblica, então, na qual, então, as trombetas soaram de tal maneira que as colunas tão resistentes, tão poderosas, tão tensas, tão rígidas, simplesmente fossem derrubadas, simplesmente fossem destruídas. Lembra disso? Lembra desse fato? Da qual, então, passado tantos e tantos anos, tantos e tantos milênios, digamos, então, a própria física explica isso como sendo chamado efeito da ressonância, né? Ou seja, todo e qualquer material, por mais que você possa imaginar, por exemplo, essa cartela de medicamento, esse lápis, né, essa folha de papel da qual, então, seja o meu roteiro de fala para com vocês hoje, tudo isso tem um conceito de vibração, né? As moléculas estão vibrando. Não é porque seja exatamente uma parte rígida que não haja que se ser considerado, então, essa movimentação, digamos, da própria condição atômica possível, né? E essas vibrações, então, ou seja, essas condições, muitas vezes acabam sofrendo um processo físico chamado ressonância, né? Que acaba, de alguma maneira, então, provocando essa destruição, digamos, então, desses efeitos. Mas é interessante que dentro do campo militar,
veja só, da ação militar, então, esse processo de destruição, esse processo da qual, então, algo inesperado passou a acontecer, despertou exatamente no próprio exército, digamos, determinados modelos diferentes de condutas que, obviamente, eram executadas, digamos, pelos seus soldados. A marcha dos soldados, então, é de um certo campo de batalha para um outro campo de batalha, para uma localidade, outra localidade. Então, 226 soldados, só para dar uma referência histórica para vocês, isso nos idos de 1850, eles morreram quando atravessavam uma ponte na França. Mas, poxa vida, o que houve então? A ponte não suportou, né? Os 226 soldados? Claro que é bom que você perceba que, por mais, né, que a gente possa avaliar o cumprimento em relação a isso, não havia uma estrutura física, né, construída em época que comportasse 226 homens ali, né, ao mesmo tempo. Mas não foi isso que aconteceu. Eles passavam pela ponte marchando, né? Exatamente, tenta você, no caso, imaginar essa proposição. Executava o efeito marchando, então. E, a partir daí, essa marcha fez com que essa batida de pé, né, essa forma, então, constante, fez com que, então, existisse o processo de ressonância física. E, imitando exatamente as colunas de Jericó citada por mim na abertura, né, houve exatamente o que a vibração provocada, a ressonância provocada foi muito grande, muito intensa, e a ponte, então, partiu. Isso fez com que esses 226 soldados, de maneira concomitante, simplesmente não suportassem e vieram a falecer. Isso fez, então, que essa atitude, ou seja, essa marcha sobre as pontes, especificamente sobre as estruturas, fosse expressamente impedida no exército francês na época, mas na realidade no exército mundial. Então veja só, o que a gente possa, no caso, considerar sobre isso? Mas não havia uma resistência do próprio material? Não havia uma certa rigidez do próprio material? Sim, havia, né? Mas havia um efeito, digamos então, físico contrário a essa expectativa, contrário a essa posição. E a partir daí, então, essa disputa desses dois elementos fez com que, de alguma forma, então, viesse exatamente esse efeito acontecer. O tratamento que a gente quer dar exatamente em relação a isso é sobre o fato da qual, então, Hamed desperta muito, muito esse sentido para nós. Faz com que a gente possa, no caso, conduzir nossa existência, né, sobre alguns elementos importantíssimos sobre esse tratamento. Vamos a algumas citações importantes para que vocês possam realmente perceber exatamente com efeito ou com uma certa determinação onde precisamos chegar. Primeiro, né, quando se diz com relação à rigidez, né, quando se coloca com relação a esse comportamento pelo qual, né, temos a nossa própria existência, né, no caso, uma certa forma de comportamento. Esse comportamento faz com que, por vezes, então, retrate uma certa personalidade que possuímos, né? Teimosia, segundo Hamed, é uma forma de rigidez da personalidade. Observe só, né? É um apego, muitas vezes, obstinado que nós temos com relação às nossas ideias, aos nossos gostos. Então, nunca admitindo, no caso, insuficiências e, por vezes, erros. Ele afirma exatamente em relação a isso. Mas é uma chamada importante. Uma chamada na qual, então, que a gente, no caso, possa imaginar que, afinal de contas, se é exatamente um tratamento de nossa personalidade, precisamos perceber exatamente se esse efeito é um efeito saudável com relação à nossa própria existência. Cá entre nós, então, nós já sabemos por vezes, né, o quanto é importante perceber que esse excesso de comportamento em relação à própria rigidez, essa severidade pela qual nós conduzimos a nossa própria existência, com que criamos um certo padrão existencial, quando não mental, né, simplesmente acaba nos influenciando de uma maneira muito negativa, e não só nós, isso é a nossa chamada com relação ao próprio tema de hoje, né? Com relação justamente às pessoas que estão à nossa volta, as pessoas pelas quais, então, dividimos a nossa experiência, né? Então, é muito importante que a gente, no caso, possa imaginar que esse comportamento tem que ser um comportamento analisado, tem que ser um comportamento, por vezes, ponderado, tem que ser um comportamento, por vezes, digamos, então, muito, muito bem associado aos aspectos da própria existência, bem como também qual o efeito saudável que isso tem provocado em nossas vidas. Ou seja, se essa maneira, digamos, então, de existência, essa forma de comportamento,
seja uma forma que esteja nos prejudicando, esteja de alguma maneira, então, fazendo com que a nossa própria existência não seja agradável. Quando se fala com relação a esse procedimento do caso, né, em relação à própria rigidez, ou com relação, né, a todo esse efeito, né, a gente tem que sempre ponderar com relação aos elementos excessivos, aos efeitos pelos quais, então, isso nos leva, por vezes, a um tratamento da qual, então, isso faz com que seja reprovável, seja ponderado e analisado por cada um de nós. Então, o remédio vai descrevendo, né, todos esses efeitos em cada um de seus elementos, então, dizendo que, afinal de contas, quando você pensa com relação a esse comportamento, né, contrariando por vezes o que seja uma própria lei da própria natureza, digamos então, né, esse excesso de rigidez e severidade, né, faz com que criemos, então, o que a gente citou há pouco, um certo padrão mental, né, que acaba influenciando os outros para que nos tratem da mesma forma como os tratamos. Você não pensou bem sobre isso muitas vezes, né? Ah, não, mas eu preciso ter esse comportamento, porque senão as pessoas acabam não executando aquilo que de repente seja importante que seja feito, né? Vamos analisar calmamente, né, a proposição feita por Hamed, nos colocando exatamente sobre esse aspecto, né? Que afinal de contas, de alguma maneira, dentro da chamada lei de ação e reação, assim como você, no caso, exige, né, dos outros uma, digamos, uma forma de um certo tratamento, de alguma maneira também esse reflexo possa acontecer com cada um de nós, possa de alguma forma então ter um certo elemento de reação exatamente nesses efeitos. Poderemos então, inclusive, né, ainda no próprio futuro, provocar em nós um certo sentimento de autopunição, a grande chamada de Hamed sobre isso, de autopunição, pois estaremos usando para conosco o mesmo tratamento de austeridade e dureza. Quando se fala com relação a esses aspectos, então, por isso que eu quis citar para você esses dois exemplos assim tão não enigmáticos e tão possíveis, vai? O próprio lápis, na sua dureza, na sua composição, que se você, de repente, passa a agir sobre ele de uma maneira extremamente árdua, muito intensa, você consegue quebrá-lo, tá? Bem como também, que a gente, no caso, tem que perceber que muitas coisas da própria existência foram construídas, foram, no caso, elaboradas para que tivesse a chamada maleabilidade. E quando eu digo com relação a isso, é exatamente fazer com que te possa, de alguma maneira, criar na própria existência uma condição melhor, uma condição mais saudável para transitar exatamente nessas dificuldades pelas quais, no caso, a gente sempre esteja, de alguma forma, atravessando. Porém, quando se fala com relação ao ser rígido em determinados fatos, é muito comum a gente, no caso, assim, não, mas eu tive esse comportamento porque se eu não tenho esse comportamento, eu libero o próprio erro, né? Se eu não tenho essa forma de comportamento, eu posso muitas vezes, então, incentivar o próprio erro, como se fôssemos juízes capazes de determinar a existência do próximo. Se a nossa própria existência, ou seja, nossa própria pauta existencial já é uma coisa extremamente complicada, né? Nós sempre temos uma certa ansiedade, por vezes, de fazer com que alguma coisa que seja mentalizada por nós seja praticada nos outros, como forma experimental, como elemento experimental, não com a gente propriamente, né? E a partir daí é quando então você fala assim, ah, mas veja, voltando, né? Se eu não tenho uma conduta um pouco mais rígida, se eu não tenho um comportamento, digamos então, mais precisa, eu posso de alguma forma então simplesmente liberar a situação do próprio erro. Ora, ora, ora. Vamos ponderar mais uma vez em relação ao fato, né? Quando se diz com relação a ser rígido para evitar o próprio erro, vamos nos apegar ao erro propriamente dito, né? Os erros da própria existência são quase que inevitáveis. Não há como a gente, no caso, existir, transitar, viver sem cometer erros, sem que haja, digamos então, aquela famosa ideia da escolha A, escolha B, puxa vida, mas devia ter partido para tal caminho e não para esse caminho. Isso é natural. Nós vivemos exatamente sobre esse acúmulo, digamos então, dessas expectativas. E quando agimos, é natural que a gente sempre, no caso, pondere, faça uma certa, digamos, análise, uma certa estruturação, para que, obviamente, a gente consiga conquistas, para que a gente consiga elementos adequados, ou seja, para que a gente consiga sucesso. Mas é importante entender que os próprios erros ocorrem,
E os próprios erros são fatos experimentais importantíssimos, importantíssimos, para que a gente possa avançar, para que a gente possa, de alguma forma, crescer. É através exatamente aqui do sentido do próprio erro, dos chamados acidentes de percurso que temos na própria existência, né, que são contingências extremamente agradáveis e evolutivas. É que elas nos marcam, é que muitas vezes nos entristecem, é que muitas vezes nós temos um panorama de existência onde a gente sempre coloca aqui, nessa construção, né, como se fosse exatamente levantar uma certa estrutura física capaz, né, sempre elementos assim muito promissores, muito interessantes e conquistas. A gente nunca pondera sobre o fato, escuta, mas e se não der certo? Né? O famoso plano B, que muitas vezes as pessoas dizem a respeito, né, que a gente não pode viver, né, que a gente não pode, no caso, ter a nossa existência apenas pensando numa única situação, numa única via de acesso. Pelo contrário, temos que ter a segunda via, porque, afinal de contas, se o erro passa a acontecer, reincidir sobre o erro, teimar sobre o erro, é, na verdade, então, provocar exatamente o efeito da chamada rigidez. Ou seja, né, é você, de alguma forma, então, simplesmente dizer, não, vou continuar, assim agir, assim eu termino. Não. Afinal de contas, se houve um início, existe o meio trajeto. E se houve o meio trajeto, existe o final de todo um projeto feito, né? E para isso, então, existem as chamadas planificações ideais com relação a isso. Então, quando a gente, no caso, comete um determinado erro, ou agimos de uma forma erroneamente, vamos dizer assim, é porque não sabemos como fazer melhor. E é interessante você, no caso, às vezes, passar, digamos, a filtrar exatamente tais ações de você mesmo, para que você possa, muitas vezes, perceber como a nossa própria existência ela é feita, como a nossa própria existência ela é dirigida, como os nossos processos existenciais são praticados, né, dentro, então, da nossa elaboração e da nossa construção. Afinal de contas, se você acha, então, que nós nascemos com um manual de acerto completo, né? Você acha, então, que no nosso manual existencial está tudo ali pautado, exatamente colocado para que todos os processos sejam feitos exatamente sobre sucesso, 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 sucesso? De maneira alguma. E é interessante quando você passa, de alguma forma, a admitir que o próprio erro é uma ação de benefício. É uma ação de benefício. É uma situação pela qual, então, faz com que a gente tenha, dentro da peculiaridade, dentro, então, dos liames do próprio erro, né, exatamente essa condição de fazer com que, puxa vida, mas olha só, com isso eu aprendi. Com esse foi o efeito pelo qual, então, eu posso, de alguma forma, né, de alguma maneira, entender esse procedimento. É como se eu entregasse para você, supõe, um quebra-cabeças para que você viesse a montar, né? Então, ele está todo espalhado, que são os nossos problemas, digamos, então. E eles têm que ser organizados, ou como se fosse nossa própria vida, né? A partir do momento que você pega uma peça, não quer dizer que essa peça ela fará com que, a partir dela, toda a continuidade do seu quebra-cabeças será feita, né? Muitas vezes você olha para ela e não consegue o que observar a existência de outra que possa juntar, que possa anexar, né, como a primeira peça determinada. Qual é a sua ação? Você olha sobre o todo e acaba escolhendo outras que possam compor, possam aos poucos formando imagens, que imagens isoladas cá, isoladas lá, se juntam e fazem um processo, digamos, interessante, um processo, digamos, então, adequado. Então, veja, né? Não quer dizer que a nossa ação seja uma ação de sucesso logo na primeira, né? Logo na primeira oportunidade. E você muitas vezes possa, no caso, poderá, mas eu conheço pessoas que são assim, parece que tem um Midas, parece que tem um conceito pelo qual que tudo que praticam sempre dá certo. Pondere. Pondere sobre a chamada evolução, pondere sobre os aspectos dos quais, então, nós optamos na própria existência, nós espíritas temos esse conceito, nós espiritualistas, se você não quiser classificar como espíritas, né, temos exatamente esse conceito da própria existência, na qual, dentro então dessa saga evolutiva, desses elementos evolutivos, nos cabe basicamente experimentar. Experimentar. E quando você fala em experimentar, não proponha rigidez no próprio experimento. Proponha metas. Proponha interesses com relação a conquistas. Mas também não quer dizer que quando as conquistas não são atingidas, que simplesmente então, puxa, tá vendo, né? Eu não sou uma pessoa escolhida, eu não sou uma pessoa, digamos, então, de alguma maneira, permitida na própria existência. De forma alguma, de maneira alguma.
porque se não deu certo com você, provavelmente não tenha dado com A, com B, com C, com D, com a grande, digamos, da expressão, e todos estão lutando para que, de alguma forma, então, haja, né, exatamente condições de fazer com que a existência seja uma existência mais agradável, mais capaz. Mas para não desviarmos da proposição colocada, né, seria muito importante, então, que a gente criticasse esta ação tão incrível, tão capaz de fazer com que, então, a ideia de que o procedimento praticado na existência, se comete-se erro, então realmente foi algo assim não legal, foi algo assim muito ruim, foi algo de uma escolha muito pior dentro das escolhas possíveis. Primeiro então, é que você perceba que é necessário por fato de experimentação. Perfeito? Dentro da teoria evolutiva, é importante que você entenda que os erros são ideais, os erros são inevitáveis e são processos adequados, reafirmo, da gente crescer e avançar. Perfeito? Por outro lado, quando se comete exatamente a condição do próprio erro, o erro dentro do trajeto, né, passa a acontecer na própria existência, a gente precisa sempre criar um ponto de avaliação com relação a ele. Intenção. Qual tenha sido exatamente a nossa intenção, né? Ponderar, analisar, simpaticamente, não de uma forma apaixonada, tudo bem? Exatamente o que de repente então tem acontecido, né? E essa análise, né, faz com que a gente, no caso, então, possa permitir em nós um estado de reação, um estado, então, mental de reação. Então, veja, isso aconteceu, então deixa eu ver agora quais são os elementos pelos quais eu devo praticar para que tais elementos sejam, obviamente, consertados, rescalonados e não repetidos. Lembra que eu disse que a rigidez da reincidência é um processo pelo qual, então, não seria agradável, né? Agora, sem dúvida alguma, né, sempre perceber que a maturidade faz com que a gente, no caso, passe muitas vezes, né, a reprovar as nossas atitudes anteriores quando a gente tem errado em determinadas situações. Não pelo erro cometido, mas pelo escarcéu que a gente acabou cometendo. Né? Nossa, pela forma pela qual, então, a gente acabou conduzindo, né, aquele momento. Né? Você pode perceber, se a gente, no caso, der uma paradinha de leve, né, uma certa assim, reflexão de leve nas situações, né, você fala assim, puxa, mas como é que eu tive essa atitude? Por que, né, foi me dada exatamente essa condição? É porque a gente acaba agindo de forma apaixonada. A gente acaba agindo muitas vezes de uma forma na qual, então, a nossa maturidade não está, digamos, então, obviamente, adequada, obviamente, assim, formada, né? Bom, é importante, então, que a gente sempre, no caso, possa, né, de alguma forma, imaginar sobre esses acidentes, né, voltando, então, esses acidentes de percurso, essas contingências, então, do processo evolutivo, né, do qual todos estamos destinados a vivenciar. Todos nós estamos, então, destinados. Agora, algumas afirmativas interessantes que, em vez de você repelir exatamente os erros, ou seja, ter essa atitude de rigidez da própria existência, né, sobre aquela ponderação da qual então, a gente colocou, né, vamos analisá-lo atentamente como se fossem verdadeiros objetos de arte. Por quê? Por que isso é que aconteceu? Para que vocês possam, no caso, imaginar as grandes evoluções, pesquisas, descobertas, então, científicas, elas foram feitas exatamente de uma maneira incansável, remontando erro sobre erro, experimentações sobre experimentações. Né? Processos, então, que demoraram, assim, 5, 10, 15, 20 anos, para que, no final, então, de toda uma ponta de pesquisa, o sucesso realmente viesse, de alguma maneira, ocorrer. Mas veja, como, então, os cientistas se portavam, ou como se portam, digamos, então, nas pesquisas executadas, né, nos dias de hoje, tentando nos enfrentamentos, digamos, que todos nós sabemos que a ciência, o corre-corre, né, para que possa, de alguma forma, aplacar, né, tanta dor, tanta diferença, né, que a própria humanidade, no caso, tem. Sem dúvida alguma, fez com que, de alguma forma, então, houvesse uma forma muito atenta, muito interessante para que a gente, no caso, então, pudesse analisar aquilo, né? E Hamed propõe que você analise o próprio erro como se fosse um objeto de arte. Então, quando você pega um objeto de arte, né, você não tem uma análise assim, apenas, não, imagina, que coisa insignificante, não. Você procura, muitas vezes, olhar as nuances daquilo, os detalhes das quais, então, esteja exatamente sobre isso. Então, Hamed recomenda, Hamed sobra, então, coloca exatamente sobre isso, né? Fazendo com que você analise aquilo nos detalhes. Nos detalhes. Aí sim, veja, somando sim
na tua condição e experiência, né? Exatamente o quê? Evitando que futuros elementos, de alguma forma, então, sejam comprometidos. Então, vamos lá. Né? Se a gente pegasse o ponto, né? O timeline da nossa proposição, lembra das nossas afirmativas iniciais, né? Nós falamos assim, sobre as colunas de Jericó, então, de repente, então, veja, né? O que houve, né? Daquele processo, aquela entonação, então, daquelas cornetas, e aquela estrutura assim, tão física, tão densa, tão bem construída, simplesmente foi destruída. Né? Bem como também na citação que fizemos do exército francês, né? Que perdeu, então, 226 soldados, um erro de estratégia, um erro de comportamento, que, a partir da análise, então, exatamente disso, fez com que as modificações viessem, de alguma forma, a ser praticadas, a ser executadas em outras determinações. Então, veja, são quadros pelos quais, então, são elementos pelos quais nós sempre somos, de alguma forma, levados, né, a observá-los. E tem mais, eu queria tanto citar isso aqui para vocês, tem mais, né? Que, afinal de contas, você pode achar estranho, né, essa afirmativa, mas Hamed, na sua capacidade, esclarece muito sobre isso. Veja só, Deus permite que o erro integre o nosso caminho. Deus permite que o erro integre o nosso caminho. Não há uma análise ajuizada, então, digamos, né, exatamente da bondade divina, com ela assim, você errou, se você errou, então você para cá, você acertou, você para lá, não, veja, né? Aliás, né, essa condição, né, do próprio erro, né, faz parte das nossas condições evolutivas, reafirmo, né, mais uma vez sobre isso, para que possamos aprender e assimilar as experiências da vida. Perfeito? Então, veja só, a gente precisa, de alguma forma, então, sempre, utilizar comportamentos, digamos, mais adequados, mais, digamos, então, bondosos com relação à própria existência, né? E a gente faz a pergunta para você refletir sobre ela, né? Por que, então, usar de rigidez perante os acontecimentos da vida? Que você fala assim, mas escuta, então você praticamente está nos deixando, né, a informação de que seria interessante que nós praticássemos algo que a gente tanto ouve por aí, né? É como se a filosofia deixa a vida te levar, vida leva eu, né? A proposição contida justamente, né, nessa música, ou nessa ideia da qual então se fez como música, né, ela tem proposições muito fortes, ela tem condições muito interessantes com relação a isso. Então, que tal? Por que, então, a gente fazer com que a gente não possa, né, de alguma maneira, tentar responder isso? Por que, então, usar de rigidez perante os acontecimentos da vida? Né? Afinal de contas, se a gente, no caso, utilizar sobre isso, a gente jamais teria o que? Direito ao arrependimento. E o arrependimento é um traço existencial importantíssimo, que, afinal de contas, quando a gente, no caso, se arrepende, segundo dizem, né, nos estudos, digamos, filosóficos, é uma alavanca extremamente interessante, uma alavanca muito importante, digamos, notável, para que a gente possa, de alguma forma, colocar, né, situações melhores na própria existência. A chamada final que eu queria tanto dar a vocês com relação a isso, né, é que, quando então citamos a flexibilidade de determinados instrumentos mecânicos, né, não quer dizer, de maneira alguma, que houve perda de personalidade que você, no caso, possua, né? Ou que você vai se tornar uma pessoa volúvel, que você vai se tornar um ser volúvel, então, em relação à própria existência. Mas veja, quando você, de alguma forma, então, entende que se você possa ser dotado dessa flexibilidade, dessa condição, né, é para que você se torne uma pessoa mais acessível, mais aberta, mente um pouco mais esclarecida com relação, muitas vezes, à compreensão das coisas e, principalmente, das pessoas. Das pessoas. Porque, afinal, dentro das afirmativas executadas pela gente e lidas exatamente aqui em obra de Hamed, né? Veja que você, muitas vezes, tendo esse comportamento da rigidez, está se tornando um juiz implacável existencial. E se você se torna um juiz implacável existencial, entenda que as pessoas podem, de alguma forma, também sentir-se no direito de ter a mesma execução em relação a você. E, a partir daí,
né, nessa forma de ação e reação, de reações e fatos, né, a gente percebe, então, que não é tão conveniente, né, não é tão, digamos, então, interessante com relação aos elementos da própria existência. Então, o nosso convite exatamente com relação a isso, né, é para tentar propor a cada um de nós um bem viver, sabe, nessa reabertura da própria existência, né, um bem viver, então, e fazer com que essa forma, digamos, então, de elementos, sejam elementos mais agradáveis na própria existência, na própria ideia, então, desses trajetos das quais, então, a gente sempre está elaborando com relação à nossa própria vida, né? Então, quando o Hamed trata sobre isso, e nos coube, né, como ideia, fazer essas citações com vocês hoje, né, dentro, então, da nossa pequena participação, é exatamente fazer com que você possa, de alguma maneira, relembrar que, afinal de contas, esse processo, ou esse elemento, essa severidade na própria existência, passa a criar na gente um padrão mental que, infelizmente, acaba nos influenciando, acaba influenciando aqueles que estão em torno da gente e, com certeza, nos tornando pessoas inflexíveis, ou seja, pessoas difíceis de serem tratadas. E, afinal de contas, na bondade divina e na afirmativa feita, estamos sempre na própria existência, na condição, muitas vezes, de errar. E por que não? Entender que, através dele, né, a gente fará com que a gente faça tratamentos mais adequados na nossa própria existência. É a nossa mensagem para todos vocês. E renovo os nossos votos de um bom ano a todos.